Bom dia, pessoal. Mais um dia de aula, mais um momento assíncrono. Sei como deve estar sendo difícil para todos vocês essas aulas virtuais. Não é o que todos sonhávamos, né? Mas espero que esteja sendo proveitoso para cada um à sua maneira, tá? Estou aqui para qualquer coisa. Notei que vocês estão tendo poucas dúvidas, né? Então, espero que isso seja uma coisa boa, que seja de que estão estudando e não tendo dúvidas suficiente, e não de que isso está sendo passado batido, tá? Podem contar comigo. Em questão de dúvida, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Meu celular para vocês. Podem me mandar o WhatsApp se tiverem alguma dúvida. Se eu demorar a vir qualquer coisa no AVA, ou qualquer coisa que precisarem em relação a material de apoio, ou a plataforma, ou dúvidas da aula, tá? Antes de começar o tema de hoje, eu queria falar com vocês isso, né? Que era o primeiro recado. O segundo recado, para pedir desculpas pela aula de exame físico que eu fiz. Eu sei que muitos não gostaram, eu sei que tivemos muitas críticas, porque ficou de fato muito longo, mas é um tema extremamente vasto, que eu poderia ficar muito mais tempo falando disso. Eu poderia ficar quase 6 meses falando disso para tentar detalhar, mas como não temos aqui o outro lado, eu não consigo falar e ouvir a resposta de vocês, eu fui colocando informação e realmente me perdi nisso por empolgação, por querer que vocês soubessem o máximo que eu pudesse passar de conhecimento. Eu amo isso, eu falo sempre com os meus alunos, que quanto mais vocês me sugam, para mim melhor. Quanto mais informações vocês conseguem tirar de mim. Então, por isso, eu peço desculpas, não foi a intenção de sobrecarregá-los, foi a intenção de informá-los e passar esse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos crescer juntos, vamos estudar bastante e estamos juntos. Recados dados. Do tema de hoje, então, vamos falar de aleitamento materno. Tema importantíssimo. Por quê? Porque o padrão ouro da avaliação e da alimentação inicial do ser humano e do bebê, tá? O que a gente entende por padrão ouro? Que é o melhor alimento possível, tá? Então, a gente já sabe o que são os protocolos iniciais, né? Que muita gente aí já ouviu falar antes até de entrar na faculdade, porque tem campanha de governo falando disso. Leite materno exclusivo por 6 meses, mantido por 2 anos. Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde falam a mesma coisa. Mas vamos entender um pouquinho melhor do porquê disso? Sigam aqui nas próximas explicações. Então vamos lá. Com todo o aperfeiçoamento da medicina e o surgimento de tecnologias mais avançadas, às vezes perde-se noção do simples e deixa-se de estimular práticas saudáveis e eficazes, como é o aleitamento materno. Por isso, essa é mais uma aula de suma importância, que vocês saibam orientar famílias, mães, pais e até mesmo dentro da comunidade como um todo, para que possamos favorecer sempre a amamentação pelo leite materno. Uma coisa que tem que ficar também muito claro é que o aleitamento materno é uma nutrição de escolha. Ou seja, eu preciso de ter a escolha materna. E a gente tem que garantir que o direito dessa mãe prevaleça. Tanto que quem define se mantém o aleitamento e a hora de suspender não é o pediatra, não é o pai, não é o vizinho, é a mãe. Dito isso, uma mãe que não quer amamentar, o que temos que fazer? Orientar, mostrar as vantagens, mostrar a importância, mas respeitar a decisão final dessa mulher, tá? Então, eu quero dizer muito isso. É uma nutrição de escolha materna. Então, quais são as definições em relação ao aleitamento que a Organização Mundial de Saúde nos traz? Pode ser o aleitamento materno exclusivo, predominante, complementado e misto ou parcial, ou apenas o aleitamento de forma genérica. O exclusivo é o que se tem de forma exclusiva, ou seja, eu não tenho água, não tenho chá, não tenho suco, não tenho mais nada. É só peito, peito, peito e mais nada.
Se ele é predominante, quer dizer que eu já estou dando alguns outros líquidos, né? Mas ainda assim o peito predomina. Então, eu já estou dando uma água ou um suco, tá? Mas o peito ainda sendo predominante. Se eu tenho o leite materno, independente de ter outros alimentos, então, por exemplo, tem uma criança de 4 anos que tá mamando no peito, mas já come arroz, feijão, toma iogurte, ela tem o quê? Aleitamento materno, ponto final, tá? Eu não posso dizer que ele é suplementado ou complementado, porque quando eu falo em aleitamento materno complementado, eu quero dizer que a criança vai receber, além do leite materno, outros alimentos sólidos ou semissólidos com a finalidade de complementar, entendeu? Se eu tenho um monte de alimento e o leite materno não é complementar, ele tá ali como um adendo, ele não pode ser chamado dessa forma, tá? E o aleitamento materno misto ou parcial é quando eu vou associar a fórmula infantil, por exemplo, com leite materno. Para que eu possa entender um pouco mais sobre a importância da amamentação, a gente tem que falar dessa fisiologia, né, da lactação. Eu divido a minha lactação em 3 fases, a lactogênese 1, 2 e 3, que a fase 3 também pode ser chamada de lactopoese, tá? A lactogênese 1 se dá no último trimestre da gestação, né, podendo já acontecer a partir da 20ª semana, né, quando a mama já começa a ficar pronta para produzir o leite, que seria, na verdade, pré-leite, que seria o pré-colostro, tá? Mas essa mama vai entrar nesse processo de produção desse leite inicial, que é o pré-colostro, uma pequena quantidade. Por quê? Porque eu ainda tenho a placenta em muita atividade que vai inibir a prolactina. E a prolactina que é responsável pela produção do leite, tá? Porque ela tem altas concentrações de esteroide sexual. Inclusive, tá? A progesterona, que vai estar bem alta. Ou seja, eu tenho um controle da produção inicial do leite, ele é endócrino, porque eu dependo da produção de hormônios. Só que depois do parto, eu tenho que a dectação da placenta. Com isso, meu nível plasmático de progesterona cai muito. E aí eu tenho uma rápida elevação na concentração de prolactina do sangue. Esse pico de prolactina induz o começo da síntese do leite, que agora sim vai ser o colostro, tá? Entre 24 a 48 horas após o parto, a mama ela já vai ficando túrgida, entumecida, porque eu tenho essa grande migração de água, né? Essa migração de água vai ocorrer pela força hiperosmolar da lactose, que vai dilatar os dutos e os alvéolos mamários, né? Que é o que a gente conhece como apojadura. Então, depois da apojadura, eu vou ter a descida do leite, né? Que aí isso vai marcar o início da lactogênese 2. A partir de então, a regulação passa a ser feita no próprio local de produção do leite, ou seja, ela passa a ser autócrina, tá? E o volume do leite passa a depender da demanda e é diretamente proporcional ao número de mamadas. Portanto, quanto maior a frequência em um dado intervalo de tempo, maior vai ser o aumento do volume do leite produzido. E a sucção do bebê no peito estimula as terminações nervosas no mamilo, na auréola. Isso vai enviar o quê? Um impulso via neuronal, né? Vai fazer um impulso neuronal reflexo aferente para o hipotálamo, que vai estimular a hipófise anterior a secretar um hormônio da prolactina. E já na hipófise posterior, o hormônio da ocitocina, tá? Então, a ocitocina vai me ajudar na descida do leite. A prolactina é a produção do leite, ok? Então, como que a criança mama? Ela tem várias posições para mamar e não existe posição única ou posição perfeita. O que existe é a pega.
Então, o neném ele pode ficar na posição que a gente chama de tradicional ou berço. Tem o berço cruzado, que a gente apoia todo o neném encostado no corpo. Tem a de cavalinho, que o neném senta no colo da mãe. Tem a invertida, que também pode ser chamada de jogador de futebol. E tem diversas posições com a mãe deitada. Independente de como a criança mama, no sentido de posição, eu tenho que ter uma pega adequada, ou seja, eu tenho que ter uma eversão de lábio superior e inferior com um abocanhamento de toda a auréola, tá? Para pegar a parte completa dessa estimulação. Então, vamos voltar aqui, ó. A auréola, os núcleos dentários com as estruturas ósseas, a língua vai fazer pressão, abocanhando toda a auréola, não só o bico do peito, e a mandíbula vai ajudar a pressionar. Com isso, eu tô aqui fazendo pressão, né, na minha estrutura óssea, sob as ampolas lactíferas. Isso vai melhorar e aumentar a minha eliminação, a minha secreção de leite, né? Então, olha aqui numa fotinho, o que eu tenho que observar? Queixinho tá o quê? Junto da mama, olha lá, pertinho. Lábio inferior evertido, boca bem aberta, maior porção da auréola visível acima do lábio superior. Então, ó, isso aqui é um neném com boa pega. Por que isso é importante? Se eu tô com a pega adequada, independente do posicionamento, eu diminuo a aerofagia, que é a entrada de ar pela boca, diminuo a regurgitação, facilito o aporte adequado de leite e, principalmente, diminuo problemas na mama. Então, um conceito básico sobre aleitamento, que a mulher ela é fisiologicamente apta para essa produção de leite, igual a gente viu. O corpo dela já se prepara no período gestacional, na hora que ela tem o parto, existe um boom hormonal que já prepara, né? Mas isso não quer dizer que ela esteja apta a saber amamentar. Uma coisa é seu corpo tá pronto para isso. Outra coisa é você saber, tá? E existem muitas dúvidas em relação à amamentação. Eu brinco que o aleitamento materno para a mãe é o fácil mais difícil que elas costumam ter, tá? Já o recém-nascido, ele não nasce sabendo mamar. O que ele tem são reflexos. Então, ele tem reflexo de busca, reflexo de sucção, que quando a gente usa isso tudo a nosso favor, quando a gente orienta bem uma mãe para que ela saiba a pega e os cuidados que ela deve ter, aí a gente vai ter efetividade do leite materno, ok? Então, lembre-se sempre, é muito além de um peito e uma boca. Aleitamento materno, não estou falando apenas de nutrição. Tô falando de nutrição, tô falando de cuidado, tô falando de estímulos, tô falando de dengo, tô falando de cheiro, tô falando de escuta. Pensa que o bebê ficou 9 meses dentro da barriga, escutando uma aorta pulsando. Quando ele deita no peito da mãe para amamentar, ele volta a escutar esse coração, ele volta a sentir parte daquela emoção que ele tinha no período intrauterino. Então, não é só um peito e uma boca, definitivamente. Entre outras razões, né, quando a gente fala do ponto de vista nutricional, o leite materno é um alimento perfeito, né? Eu tenho diversos HMOs, que são os oligosacarídeos do leite materno, eu tenho proteína na quantidade adequada, eu tenho que ter baixo teor de proteína para não fazer sobrecarga renal, lipídio, lactose, é alto teor de lactose, para quê? Para emulsificar, para facilitar com que as fezes fiquem bem pastosas e tenham uma eliminação mais fácil, né? Então, essa é a nutrição perfeita, até porque o meu leite, ele vai sofrendo diversas alterações ao longo do tempo. Então, a gente tem o colostro, que é um leite bem amarelinho, com parte de lactose e de gordura diferentes do restante do leite que a gente vai ter ao longo do tempo. A gente tem um leite que a gente chama de transição, né? Que ele vem ali nos primeiros dias de vida, mais ou menos entre o 5º e o 10º dia. E o leite chamado de maduro, que ele vai vir após a 2ª semana, mais ou menos, de vida. Só que esse termo tá, inclusive, mudando. Por quê?
Porque o leite, quando a gente fala que ele é maduro, me dá a sensação dele ser imutável, tá? E ele não é. O leite materno, ele sofre diferença. O leite da manhã é diferente do leite do meio-dia, que é diferente do leite da noite. O leite anterior é diferente do leite posterior, tá? O leite sofre diferença se a criança, por exemplo, tem um quadro infeccioso, se o bebê tem febre, entre 24 e 48 horas, o leite materno sofre diferença de coloração e ele fica um pouco mais parecido até com o colostro. Por quê? Porque ele vai aumentar ali, ó, a parte não só proteica, mas ele vai aumentar os HMOs dele para proteger a criança, ele vai aumentar as imunoglobulinas. Então, isso é muito mágico, né? Quando a gente fala disso tudo, eu tô falando de imunidade, tô falando de cuidados, né? São coisas que a gente não consegue mimetizar ainda, e eu acredito que não tão cedo, não sei nem se alguma vez conseguiremos mimetizar o que isso é capaz de fazer em fórmulas sintéticas. Então, se eu falo disso daqui, que eu tenho uma imunidade sistêmica com uma imunidade local garantidas pelo leite materno, é o sonho de toda fórmula poder pagar e colocar isso aqui lá dentro. Só que eles não conseguem. O máximo que temos hoje são 2 HMOs desse tanto que são presentes do leite materno. Então, temos muita diferença de composição entre leite materno, fórmula infantil e o leite de vaca, né? O leite materno, ele é o leite padrão ouro, ele é perfeito, ele vai ter a quantidade adequada de proteínas, de vitaminas, minerais, de águas, tem as imunoglobulinas com as HMOs, os fatores de crescimento, tem tudo. A fórmula infantil tenta chegar mais próximo disso. Então, ela é modificada, ela vem a partir, sim, do leite de vaca, né? Mas ela sofre modificações para atingir o potencial calórico, para atingir o potencial de suplementação de vitaminas, de minerais, melhorar a absorção, né? Melhorar o ponto de vista nutricional. O que a gente ainda não consegue dar lacuna é a parte imunogênica, tá? Hoje a gente já consegue adicionar em fórmulas infantis probióticos, lactose num teor muito parecido, proteínas também em teores bem semelhantes, com uma digestibilidade proporcionalmente muito boa, mas a parte imunogênica do leite materno não tem igual. Outra coisa, se eu falei que o meu leite materno muda de manhã, de tarde, de noite, o anterior e o posterior, quando a criança adoece, eu nunca vou ter isso numa fórmula infantil, senão eu teria que ter uma fórmula para de manhã, uma para de tarde, outra para de noite, uma para quando a criança adoece, outra para a primeira mamadinha, outra para a última golada, e a gente sabe que isso não tem como acontecer. E a pior escolha que a gente não considera adequada, isso seria sim uma forma de inadequação, é o leite de vaca. O leite de vaca, ele tem alto teor de proteína, tá? Que além de fazer uma digestibilidade muito pior, ele vai fazendo sobrecarga renal. Essa sobrecarga renal aumenta a chance na vida adulta de desenvolvermos insuficiência renal, hipertensão, problemas cardiovasculares, porque vai desregular o sistema renina-angiotensina aldosterona. Além disso, desregula a leptina, tá? Com isso, aumenta a chance de fazer o quê? Obesidade na vida adulta. Além de ter deficiências de vitaminas e pouca lactose, desfavorecendo a formação do bolo fecal de forma adequada. Então, leite de vaca pra gente aqui não é opção. Ah, mas e aquela mãe pobrinha que não tem dinheiro, na família que não tem condições, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar aquela família, a gente vai ver por que naquele núcleo familiar eu tô precisando da fórmula infantil. Dado que eu precise, a gente consegue fazer às vezes algumas contas. Temos várias opções hoje de fórmula no mercado, algumas muito caras, outras não tão absurdamente caras, mas a gente consegue normalmente mostrar com conta mesmo, matemática, que financeiramente quase sempre eu consigo trocar o leite de vaca
por uma fórmula mais simples, tá? Isso eu falo aqui para nossa realidade brasileira. Claro que existem países que eu não tenho opção. E aí a gente pode tentar fazer uma diluição desse leite de vaca. Mas isso é quase tática de guerra. É fazer isso para a criança ter o que beber, tá? Porque não é uma opção saudável de alimentação. Sinais, então, de que a minha amamentação tá indo bem. A mãe fica saudável, né? Relaxada, confortável, ela se vincula bem com a criança. O bebê também me parece do mesmo jeito saudável, calmo e relaxado. Ele procura o peito. Aí o bebê ele faz tipo um balanço, como se ele fosse o pica-pau, sabe? Que é parte dos reflexos. Ele vai batendo a cabecinha, procurando a mama até achar, tá? A mama, a gente vê que ela não vai ter sinal de lesão importante. A mama fica apoiada com os dedos longe do mamilo, que lembra que a gente não pode pegar naquele bico do peito, porque é isso que causa fissura e dor. Agora, sinais de possível dificuldade da amamentação. A mãe vai ficar muito deprimida, cansada, chorosa, evita contato visual com o bebê. Cuidado, até que pode ser um red flag, um sinal de alerta para depressão pós-parto, tá? O bebê tá sempre ou sonolento demais ou irritado demais, a criança não tá ganhando peso bem, tá apática, a mama pode estar machucada, vermelha, sangrando, né? Então, temos vários sinais. Temos sinais da posição também, da pega e da sucção. Então, se eu estiver indo bem, a cabeça e o tronco do bebê vão ficar alinhados em relação ao corpo da mãe, né? Fica tudo bem grudadinho. As nádegas do bebê ficam apoiadas para que ele não fazer um peso no peito da mãe. E o nariz do bebê fica na altura do mamilo. A auréola, a parte mais visível é acima da boca, né, do lábio superior. A boca do bebê fica bem aberta, com a eversão dos lábios e o queixo tocando a mama. E são sugadas lentas e profundas, com pausas. A bochechinha vai ficando redondinha para eu ver que ela tá enchendo de leite e soltando. Na hora que a gente coloca a mão no pescocinho do neném, a gente vê que tem deglutição, ou seja, ele consegue engolir e vem leite. Além disso, a mãe, ela tem sinal do reflexo da ocitocina, que é isso, enquanto a mãe tá amamentando, ela vai sentindo fincadas contrações uterinas, né? Isso é pelo reflexo de feedback da ocitocina. Se o bebê tá mamando, esse útero vai fazendo uma contração e a mãe sente essa cólica, tá? Agora, se o bebê tá todo torto, torcido, longe da mãe, a mãe não tá conseguindo deixá-lo junto ao corpo, ele tá largado, ele só apoia a cabeça, tá todo caído, a auréola que tá maior, mais visível, é a de baixo, o bebê tá com a boca fechadinha, às vezes chupetando, né, pegando apenas ali o biquinho do peito, não tá pegando toda a auréola, as sugadas são rápidas, suga e já larga. Eu vejo que a boquinha tá fazendo esforço, que às vezes dá até pra escutar, fazendo, sabe? A mãe tira o bebê do peito, põe o bebê no peito, tira o bebê do peito, não sente nenhuma contração uterina. São vários sinais de que tá tendo ali algum erro e dificuldade nessa amamentação. Quando essa mãe tem que voltar ao trabalho, a gente tem que pensar o seguinte: se ela já estabeleceu o aleitamento materno, ela tem todas as noções de nutrição, e aí ela manteve uma licença maternidade perfeita, né, com aleitamento exclusivo. 15 dias antes dela retornar ao trabalho, a gente inicia o estoque de leite, tá? E aí a gente tem que orientar a mãe e quem vai ser o principal cuidador daquele bebê, como que guarda o leite, como que esquenta o leite e a forma de oferecer. A parte primordial é esse de oferecer. Por quê? Porque a oferta do leite por meio do copinho é a mais fisiológica, é a que mais se aproxima do aleitamento materno e a que menos induz o desmame. Contudo, ela é muito mais difícil do que parece ser. Você não pode virar o copinho, é o neném que suga, o neném vai colocar a língua e descer pelo copinho para ir puxando leite, que é um movimento parecido com o que ele faria
né, no peito da mãe. E aí, quando essa mulher volta ao trabalho, se ela tiver carteira assinada com um regime de empregatício do tipo CLT, ela tem direito a intervalo de amamentação. Então, ela pode ou reduzir a carga de trabalho em 1 hora trabalhada, chegar 1 hora mais tarde, ir embora 1 hora mais cedo, ou ter 2 turnos, né, 2 intervalos de meia hora para fazer o esvaziamento das mamas, tá? Isso é direito trabalhista. Vamos lembrar que no nosso país nem todo mundo tem direito trabalhista, tá? Então, ela pode se organizar para fazer a extração do leite antes de ir para o trabalho ou depois que voltar do trabalho. O melhor momento para fazer a extração é enquanto o bebê está mamando. Exemplo, se ele mama na mama direita, eu posso colocar bomba ou fazer extração manual na bomba esquerda, na mama esquerda, perdão, porque vai ficar muito mais fácil. O estímulo de sucção induz a mama contralateral a também fazer eliminação do leite, tá? Então, essa esvaziação da mama enquanto a mãe trabalha e também enquanto o bebê tá mamando ajudam bastante a aumentar a produção, né? Ajuda a não ter engurgitamento mamário para que ela não sofra de dor, nem de redução do leite enquanto ela tá trabalhando. E melhora o cuidado após o retorno ao trabalho. Lembrando também, aqui de parênteses, que algumas licenças maternidades conseguem ir até 6 meses, mas não são a maioria, o que é bem irônico, porque já que a gente sabe que o aleitamento materno tem que ser exclusivo por 6 meses, conforme indicação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, a mãe deveria conseguir ficar em casa com a criança durante 6 meses e não só 4, tá? Isso aí é só para levantar mesmo um questionamento. Que então é a nossa recomendação? Aleitamento materno exclusivo por 6 meses, mantido por no mínimo 2 anos, tá? Então, quando a mãe volta ao trabalho, a gente imagina que ela vai continuar amamentando, se tudo der certo e for desejo dela, durante mais 1 ano e 8 meses. Então, é muito tempo de trabalho e aleitamento. Então, eu tenho que ensinar ela a usar o copinho, a cuidar, tá? E evitar sempre de usar a mamadeira. Por quê? Porque a mamadeira favorece o desmame precoce, tá? Dado que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde me falam que eu tenho que manter o aleitamento por no mínimo 2 anos, fica a dica. Não posso dizer em aleitamento prolongado. Se ele é mínimo, eu não tenho como dizer em algo que se prolonga, tá? Cuidado, porque muitas pessoas falam que quando passam de 6 meses, o aleitamento é prolongado, tá? Vou interromper aqui, daqui a pouquinho a gente vai para a parte 2 da aula.